para falar do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, ele que segue preso desde agosto do ano passado por suposta interferência no segundo turno das eleições presidenciais em 2022. Já são 8 meses sem que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo decida pela soltura de Silvinei. A defesa do ex-diretor da PRF apresentou 2 pedidos de soltura e todos foram negados. No último dia 17 de abril, foi apresentada uma nova petição para a saída de Silvinei da Papuda, sob o argumento de que a prisão por tempo ilegal, indefinido, é ilegal. Moraes tem considerado que os requisitos para a manutenção da prisão preventiva de Vasquez seguem válidos. A defesa rebate e diz que não faz sentido o argumento de que o ex-diretor da PRF deve permanecer preso para evitar que ele influencie testemunhas. Piotr, Silvinei Vasquez preso então desde agosto do ano passado. Se a gente trouxer aqui Código de Processo Penal, artigo 312, né, os critérios para a manutenção da prisão preventiva, temos aqui: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência de crime e indícios suficientes da autoria. A gente está falando aqui no caso do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, privado de liberdade desde agosto do ano passado. É a única exceção no entendimento do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, de 2019, quando decidiu que é constitucional a regra do próprio Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. A exceção é justamente que sejam observadas, obviamente não veda, essa decisão do Supremo não veda a prisão antes do esgotamento de recursos, mas estabelece a necessidade de que a situação do réu seja individualizada com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva previstos exatamente nesse artigo do Código de Processo Penal, que é o 312, que é o da prisão preventiva. A pergunta é, no caso, por exemplo, dos anjos, Moisés dos Anjos, o marceneiro, ele já estava sob cautelar, ele foi solto. E ainda estava com medidas cautelares que estava usando por tornozeleira. Então, quer dizer, não tem nenhum risco. A própria justiça entendeu, ao liberá-lo, que ele poderia aguardar em liberdade o final do julgamento. Por que antecipação da pena? Por que voltar já à cadeia, sendo que o ministro pediu vista? Não há nada dentro da legislação que a ele não seja dado o benefício de aguardar em liberdade, mesmo que é uma liberdade vigiada, porque estava, obviamente, com cautelares como a tornozeleira e provavelmente tem que se apresentar semanalmente ou mensalmente à delegacia, à justiça. No caso do Silvinei, é ainda mais grave porque ele não está mais no cargo, ele saiu do cargo lá em dezembro de 2022. O fato dele estar preso ainda, aí nós entramos já no campo da tortura, que prisões alongadas são chamadas de torturas pelo entendimento dos juristas brasileiros. A decisão do André do Rap, que o Cauto citou aqui, na decisão foi do ministro Marco Aurélio Mello naquele momento, e depois foi revista, mas aí ele já tinha fugido, é que a prisão alongada não se justificava porque manter alguém preso sem o julgamento era exatamente ilegal. Foi o entendimento diante dessa decisão que o ministro Marco Aurélio se baseou. E nós estávamos falando naquele momento de um traficante, ou seja, de uma causa muito mais grave do que, por exemplo, seja do Silvinei ou do Moisés dos Anjos, o marceneiro. Ou seja, mas aí nós tínhamos um Supremo que antes tinha figuras como Marco Aurélio Mello, questionável nessa questão do André do Rap, mas enfim, era um entendimento do Supremo, porque tinha que julgar o caso. No caso por exemplo, do Silvinei, não é julgado e mantém preso. Mas qual é a fundamentação? Pelo entendimento do Supremo, é nenhuma. É só um entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que neste caso especificamente, voltando ao caso do marceneiro, com o pedido de vista do André Mendonça, de vou analisar o caso, sendo que ele já estava solto, tinha sido preso, foi solto, ou seja, ele poderia guardar liberdade, não, manda prender, não esgotados todos os recursos, ou seja, não tinha nenhuma razão para mandar prender já, ou seja, sem a definitiva condenação. Mas aí é uma coisa, né? A gente fala isso com muita frequência aqui, né, Paula? Uma coisa é a lei, a outra coisa é o que entende o ministro Alexandre de Moraes em boa parte dos casos.
A gente viu vários depoimentos de advogados aqui que a profissão mais difícil do Brasil hoje provavelmente é professor de direito, porque você ensina o que está na lei e o Supremo toma a decisão que achar conveniente no momento em que achar conveniente, dependendo, o que é lamentável, o que parece a capa do processo. Paula, oi, Ana, diga. Eu não estou me lembrando aqui qual foi a situação de um julgamento ali, né, no Supremo que o Alexandre de Moraes interrompeu de uma maneira muito desrespeitosa o André Mendonça e houve ali um bate-boca e o Moraes, enfim, né, de uma maneira assim como quase dizendo, né, aqui, né, eu estou aqui em cima, você não está onde eu estou. Ora, todos os 11 ministros estão no mesmo patamar ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês vão lembrar desse caso. Vocês lembram? Eu lembro, foi um caso em que o Alexandre de Moraes até chacotou o ministro Mendonça perguntando se a pessoa que ele estava citando era jurista ou não, né? E ficou... Era durante o voto do Foi durante o voto, então bastante... Ele interferiu, interrompeu, foi bastante desrespeitoso esse caso, né?